a gente vai falar sobre como identificar e tratar a ansiedade e depressão. Para a gente conseguir identificar a ansiedade e depressão, a gente precisa primeiro de algumas questões anteriores. E quais são as questões que serão muito importantes para a gente estar abordando? Entender primeiro o que é essa ansiedade e essa depressão. Da onde que advém um paciente ansioso, um paciente depressivo? Quem vem primeiro, né? A ansiedade ou a depressão? É possível um paciente ser depressivo e ansioso? É possível um paciente ser ansioso e depressivo, né? E a gente sempre coloca primeiro qual é o marcador mais forte, por exemplo. Se um paciente ele sofre de ansiedade e aquilo está trazendo para ele muita dor e está fazendo ele entrar em processo de isolamento, em processo de apatia, em situações em que ele tenha crises de choro involuntárias, aí ele está entrando no marcador de depressão, mas essa depressão ela pode oscilar mais vezes do que a ansiedade. Já se o paciente é depressivo, ansioso, ele terá uma depressão marcada por mais tempo, ou seja, ele vai estar num processo de distimia ou de tristeza, de alteração da rotina alimentar, de alteração da rotina diária dele, de falta de interesse por atividades que antes ele tinha interesse, e daí ele vai ter crises ansiosas de acordo com a questão dos traumas emocionais que ele tenha passado. Então, essas são as diferenças assim mais básicas para vocês conseguirem compreender e perceber que existem sim diferenças entre estar ansioso, ansioso depressivo ou depressivo ansioso, e que são possíveis tanto um caso quanto outro caso, como só ter ansiedade, como só ter depressão, e existem ainda alguns pacientes que vão procurar vocês que não tem um marcador ativo de uma forma intensa, mas já está entrando num estresse muito grande, já está tendo crise de irritabilidade, um C8 muito marcado, e por esse motivo ele vai começar a procurar os teus serviços. Então é importante a gente conseguir lembrar de tudo isso para que a gente tenha também essa bagagem na hora de atender o nosso paciente. Então, começando, para a gente falar sobre identificar e tratar a ansiedade e depressão, eu vou começar já a trazer para vocês algumas terminologias que são muito importantes. Então, o paciente, ele primeiro inicia com um processo de trauma emocional. Ele passa por uma situação que para ele é uma situação limite, em que ele não consegue mais vivenciar aquela situação, o corpo dele precisa de uma resposta, e ele cria uma resposta automática de proteção. A gente fala de um escudo de sobrevivência que é acionado. E para a gente conseguir compreender isso, eu vou pensar aqui com vocês, quero fazer algumas analogias. Imagina que vocês vão colocar a mão no fogo. Quando vocês se aproximam do fogo, aquele calor, cada um de nós vai resistir uma certa tolerância daquele calor, até tirar a mão e falar, nossa, queima, tá muito quente. É igual a água quando a gente vai tomar banho, né? Cada um de nós suportamos um tipo de temperatura para tomar banho. Eu não sei qual é a temperatura que você gosta. Eu gosto de uma água bem quentinha. Eu tomar banho de água fria é algo estranho para mim, mas eu gosto da água bem quentinha. É a famosa água escalda galinha, sabe? Que a gente sai até todo vermelhinho. É essa água que eu gosto. Então, eu suporto mais essa água do que pessoas que gostam da água fria. Quando elas colocam a mão nessa água, elas falam, nossa, tá queimando a pele, não sei como você aguenta. Pronto, eu aguento porque a minha resistência àquele conflito é maior. Exatamente isso acontece com o paciente quando ele passa por um trauma emocional. Por isso, o trauma emocional ele é diferente para cada tipo de pessoa. Existem pessoas que passam pela mesma vivência, pela mesma experiência e saem com situações totalmente diferentes daquele mesmo tipo de conflito. Imagina, quando eu vejo uma situação limite, um gatinho que foi atropelado, para uma pessoa pode não parecer nada, mas para outra pessoa que é muito apegada a animais e tem uma lembrança, uma memória dos seus animais queridos, ver um gatinho sendo atropelado pode mudar todo o dia dele, inclusive uma semana. Então, vai ser de acordo com a nossa percepção de trauma que aquilo vai afetar. Mas, de fato, quando nós temos ansiedade, quando nós passamos e vivenciamos um processo de trauma, o nosso corpo ele tem um limite para ele começar a despertar sintomas físicos de proteção. Ou seja, eu estou passando frio, eu tenho um processo de frio que o meu corpo resiste ao frio e que eu não estou batendo o dente, e que eu ainda não levantei os pelinhos da pele. Mas a partir do momento que o frio se intensifica, eu estou sentindo frio e é mais forte, qual a primeira reação que eu tenho? Não é os pelinhos que ficam tudo uriçados? Ficam os pelinhos uriçados. Depois dos pelinhos uriçados, então, vai começar a ter um tremor, um desconforto, um enrijecimento muscular das costas, uma bateção nos dentes, dependendo do tipo e da intensidade do frio.
O trauma emocional, ele é acionado no corpo do paciente com sintomas físicos quando ele já não está suportando lidar com aquela emoção. Entendendo isso, terapeuta, já vai ser uma grande virada de chave para você, porque você vai entender que esse conflito emocional do seu paciente, ele já está num momento limite. Por isso que eu sempre trago um exemplo aqui para vocês, eu sempre trago no meu copo, a gente pensar no processo das gotas que caem no copo. Quando a gente olha para as gotinhas que caem, a gente fala assim, nossa, a pessoa estourou por tão pouco, deixa eu fazer essa gotinha cair. A pessoa estressou por tão pouco, né? Foi só uma gotinha. Mas quando o copo está cheio, aquela gotinha não é o que faz transbordar? Então, se trata de como aquele trauma já não é suportado pelo corpo do paciente. E aí o corpo, de forma automática, entra em estado de sobrevivência. A ansiedade é esse estado de sobrevivência, esse estado de alerta, que é ligado pelo quê? Nosso cérebro, nós temos vários pontos. Vou pegar aqui a Joaninha para ajudar vocês. Nós temos vários pontos no nosso cérebro. A nossa cabeça, o cérebro mesmo, ele se divide em várias partes, né? Então, quando a gente está falando dessas várias partes do cérebro humano, essas partes são responsáveis por alojar memórias de forma diferente. Existem as memórias temporárias, existem as memórias recentes, existem as memórias de longo prazo. Cada tipo de memória, ela é alojada num pedaço do cérebro diferente. E consoante aquelas memórias vão ficando cada vez mais importantes, ou seja, quanto mais o paciente passa por situações semelhantes, mais o cérebro dele vai criando uma memória aqui embaixo. Para quem assistiu já o filme Divertidamente 2, eu vou dar um exemplo que não é o que acontece, mas para vocês entenderem porque é fácil de visualizar. Quando vocês veem o processo das crenças sendo criado, são um monte de memórias que criam uma raiz forte, certo? E elas se convertem numa só. É a mesma coisa quando a gente fala das memórias. Então, essa memória, quando eu estou repetindo várias vezes que eu sou burra, por exemplo, essa memória ela vai ganhando densidade. E chega um processo da minha vida que eu já acredito que eu sou burra e pronto. Eu não tenho mais dúvidas sobre isso. Então, é a mesma coisa que acontece no processo de trauma do seu paciente. O seu paciente, quando ele passa por um processo traumático, ele ganha um marcador. E quanto mais marcadores ele tiver daquela mesma informação, que é o que a gente chama de escudo, gavetas emocionais, quanto mais marcadores ele tiver daquela situação, mais sintomas físicos relacionados a órgãos específicos ele desenvolve. Por isso, aqui a gente já vai desmistificar uma questão. Ansiedade e depressão não é tudo igual. Então, quando a gente vai falar da identificação, como identificar a ansiedade, a gente não vai pensar que todas as pessoas têm que ter exatamente as mesmas coisas para ter uma ansiedade. E a gente também não vai precisar olhar o DSM, que é o livro das desordens, síndromes das desordens mentais, né? Que acontece, ou seja, para a gente poder perceber. Por quê? Porque aquela categoria ela não está relacionada ao trauma que o paciente viveu, e sim aos sintomas que ele tem. E o nosso trabalho, terapeuta, é você aprender a identificar a origem da ansiedade. Então, se você vai identificar a origem da ansiedade, você precisa saber qual é a base emocional que fez o seu paciente entrar em ansiedade ou depressão. E a partir dessa base emocional, a gente começa a desenvolver a nossa conversa.